Como um exemplo, ele pegou essa, todos devem estar vendo aí, ele pegou força que depende da posição, analisou esse aspecto aqui, né, que nesse tipo de análise a gente chega em relação com a energia, é um tratamento diferente daquele que a gente estava resolvendo diretamente a equação diferencial. Aqui a gente vai ver considerações sobre a possibilidade de existência do movimento, né, através da energia e da energia potencial, quer dizer, energia total e energia potencial para sistemas conservativos. Só recordando que na física o que descreve também a dinâmica do sistema, análoga à força, né, é a energia potencial, ou às vezes chamada de potencial somente. Por quê? É perfeitamente análogo até pela descrição, né? Porque força não é o gradiente ou a derivada do potencial. Então, se você tem um potencial, de certa maneira você tem a descrição da força, né? E vice-versa. Então, essa abordagem pode parecer diferente, mas é equivalente a outra. Então, você descrever a partir do potencial da energia, o movimento é semelhante, embora a técnica seja ligeiramente diferente, né? A gente viu aqui, né? Dá para ver, por exemplo, nesse diagrama, né? Um diagramazinho que mostra, a gente chama de V, a energia potencial, mostra a energia potencial com uma dimensão em função de x, né? Recordando, se fosse em três dimensões, isso aqui poderia ser um R, né? É claro que isso aqui em três dimensões não seria mais, né, uma linha, mas seria uma superfície, né? Mas em uma dimensão, para ficar mais simples, a curva aqui é a curva que descreve o seu sistema. Diz tudo que ele é, mecanicamente, né? Tudo que você precisa na mecânica. O fato de você querer estudar o sistema, é claro que você tem uma disponibilidade de energia. Imagina que você sabe qual é a energia do sistema. Então, ao traçar no gráfico da energia potencial geral, determinar qual energia você dispõe, você tem limitações, porque a energia disponível para você é. E o desenho abstrato do potencial é esse que está aqui. É claro que os pontos que tocam, né, nessa linha com a energia total são pontos em que mostram que, por exemplo, a esquerda ou a direita desse ponto, nessa pequena região aqui, né, o que acontece é que a energia total é maior do que a energia potencial. Claramente não faz sentido, né? Porque se a energia potencial é uma parte da energia mecânica total, então se ela estiver aqui acima é porque a energia cinética seria negativa, para, né, a soma ser energia total. Isso aqui tem que ser diminuído no valor, mas com a energia cinética quadrática positiva. Então essas regiões são chamadas de regiões classicamente proibidas, ou regiões inacessíveis para a partícula clássica. Né? Aqui está mostrando isso. Bom, então os pontos chamados pontos de retorno são os pontos em que essas duas curvas se tocam. Né? A região acessível é a região intermediária, né? Onde tem energia cinética, portanto, né? Positiva, claro. Né? Então a energia cinética vai dar à partícula um movimento, só que esse movimento vai ser restrito, né? Sempre até o limite dessas posições, ponto de retorno. Isso que a gente viu. Exemplos. Exemplo do oscilador harmônico foi comentado aqui, né? A gente comentou, né? Aula passada. De uma maneira diferente de calcular, encontrar. E veja que agora a gente vai voltando, a gente parte dessa descrição, né? Assim, um pouco empírica aqui, não vai olhando, né? Não vai resolvendo exatamente a equação nenhuma, vai vendo analogia com o movimento circular, a proposta de solução, né? Quer dizer, o mapeamento da solução como um oscilador, um movimento circular, né? E esse gráfico aqui é típico, né, de um potencial que vem de uma lei chamada lei de Hooke. A força é linear, é menos kx, né? Uma força restauradora. E esse potencial é um potencial quadrático. Né? O potencial quadrático é uma parábola, né? Como está mostrado aqui. Né? E com os pontos em que, dado uma energia, os pontos em que elas se tocam são os pontos de retorno, o movimento fica limitado. Portanto, o movimento
pode ser descrito como uma componente do movimento circular. E aí a gente resolveu agora uma equação, né, simples para dθ/dt, e como esse θ é o argumento da nossa proposta de solução empírica aqui, ó, então simplesmente o já conhecido, né, oscilador harmônico nessa forma, que a gente tinha visto também, que pode ser obtido através da solução com equação diferencial. Né? Segunda ordem, com duas constantes. A constante de uma amplitude e outra constante de fase. Aqui obtido de outra maneira. Né? Um outro exemplo, bem recordando, foi a partícula no campo gravitacional da Terra. Aqui a gente está imaginando, né, em uma dimensão, para ficar mais fácil. Né? E o centro da Terra está aqui, né, e a partícula de massa M próxima à superfície da Terra. De novo, né, a energia potencial do problema é aquela energia conhecida, né? Massa, matéria atrai matéria, inverso, né, da distância potencial, inverso do quadrado da distância para a força. Né? Então, esse tipo de problema, um problema clássico, né, que surgiu aí no nascimento da mecânica, com o surgimento de Newton, o movimento dos astros, etc., as órbitas dos astros. E esse problema foi resolvido, claro, por Newton, né, e a gente aqui está reproduzindo exatamente esse comportamento, né, com a dada energia, como é que é o movimento do sistema, analisando a possibilidade dessa energia, né, ter pontos de retorno. Então, aqui está um exemplo clássico em que, para a energia negativa, a gente tem estados que são presos numa região. Para a energia positiva, está livre aqui, porque como o potencial é sempre negativo, vai para zero infinito, isso aqui só vai se tocar quando a energia for zero. Então, a análise que surge é que se uma partícula é lançada com a velocidade v0, na posição x0, né, como o problema é um problema ideal, né, que não tem resistência, a energia mecânica se conserva. A conservação da energia mecânica leva a gente a estudar, né, assim, o comportamento qualitativo, né, desse sistema. Né? Então aqui dá para ver, por exemplo, que quando a energia é positiva, a partícula sempre se afasta, como já foi comentado, mas existe, quando a distância é muito grande, esse termo vai ficando pequeno, né? Certo? E, portanto, a velocidade vai tendendo para um valor que aqui é dado por 2E sobre M. Dá para ver por essa equação. Se você vai fazer esse termo aqui assintoticamente para zero, isso aqui vai tendendo a 2E sobre M raiz. Se a energia é negativa, como está desenhado aqui, existem pontos em que ela toca a curva e esse ponto é um ponto de retorno. Então, se a energia é negativa, existe um ponto de retorno. Esse ponto de retorno é dado, né? Dá para ver aqui, né? É dado exatamente quando a energia é igual à energia potencial. Então, quando você faz essa energia igual à energia potencial, essa equação aqui, né? Certo? A gente encontra o ponto de retorno. A energia total vai ser zero. Mas, desculpa, a energia total é E, né? E a velocidade vai ser zero, portanto, o x de retorno, chamado x de R, vai ser gmm sobre menos R. Né? Dá para ver aqui. Então, isso aqui é chamado de ponto de retorno. Né? Ok? E é claro que a gente já viu naquele gráfico também, quando a energia potencial vai tendendo para o zero, né? Se a energia total for indo para zero, aí vai existir um ponto, né? Chamado onde a velocidade vai atingindo um valor limite, né? Chamado velocidade de escape. A velocidade de escape aqui representada, né? 2gm sobre x0. E para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, a gente substitui simplesmente os valores aí e tal, né? E encontra que uma velocidade de escape, né, não depende da massa da partícula, depende somente das características da Terra, no caso, do corpo atrator, e ela tem um valor muito grande, né, 40 mil aproximadamente quilômetros por hora, ou 11,18 km por segundo. Né? Okay, então, resolver agora aquele problema remete agora não à equação diferencial de segunda ordem, porque a gente está usando o método de energia,
a equação de primeira ordem, onde você pode encontrar o t e, portanto, o x, né? Assim, porque se você vai resolver isso aqui, você vai encontrar o x como função de t depois de integrar. Então, matematicamente, a solução é dada por isso aqui. Você vai fazer dt e dividir para cá. Veja que, dependendo da forma do potencial, essa solução, essa integração pode ser complicada ou não, né? Certo? Se for desse tipo aqui, a gente vê a, a integral que você tem que resolver. É a integral desse tipo, né? Envolve raiz quadrada, envolve dependência em x diante da raiz. Né? A solução, a gente comentou, é uma técnica de solução de integração, né? A substituição, e em geral as substituições aqui são tipo trigonométricas, quando você tem raízes. Né? Então você pode ver aí no livro de cálculo e tal, né? E aqui vai, dependendo do formato, quando tem raiz aqui, são sempre substituições trigonométricas. Você escolhe a mais adequada. Né? Então essa aqui é consagrada, né? É usar uma relação trigonométrica para escrever a dependência em x. E uma vez feito isso, a gente encontrou, né, que a solução era isso aqui. Né? Então, de fato, aqui você tem t em função de θ que depende de t. Né? Então veja, agora se quiser de fato encontrar a solução completa, você vai ter que expressar o seu θ. Ó, né? O θ é o arco cosseno disso aqui. Então você voltaria aqui para escrever em função de x e aí escrevia x em função de t. Bom, então aqui você completaria o problema, né? Ficou um pouco mais complicado aqui, mas aqui basta escrever o θ que é a função de x e o x vai ser a função de t, então portanto você vai encontrar o x como x de t, com o método, né, usando essa técnica aí. Nem sempre é simples, mas aqui está solúvel, pelo menos aqui você vê que é possível encontrar a resposta, né, completamente. Ok? Então, bom, continuando com esses métodos, né, veja, a mecânica clássica trouxe muitos métodos matemáticos poderosos, né, para resolver problemas mecânicos. Né? Então, quase toda a matemática desses séculos aí, 18, 19, 17 também, né, eles estão dentro dos problemas de mecânica, né, solução de problemas de mecânica. A gente está só tocando assim a ponta do iceberg, né? Mas veja, para soluções de equações diferenciais, aí vão aparecer as técnicas de soluções e os métodos de soluções. Um deles, que a gente vai discutir daqui a pouco, né, envolve, de novo, as soluções de equações diferenciais através de séries, né? Através de séries de potência. E uma das motivações é exatamente esse problema de oscilações, né? Oscilações, osciladores. Existe uma analogia entre oscilações mecânicas e elétricas, né? O comportamento pode ser mapeado num e no outro, né? Às vezes é mais fácil e mais simples de construir um circuito, né? De construir uma mola perfeita aqui, né? A gente sabe que tem uma série de idealizações na mola. A mola não tem massa, né? A mola não tem massa, essa mola aqui do problema, mas a mola real tem massa. Então é uma série de dificuldades, né? Então construir isso aqui para satisfazer esse modelo tem uma série de aproximações que não são simples, né? Já um oscilador elétrico a gente tem um controle muito maior sobre essas oscilações, né? Então essa comparação aqui às vezes ajuda a entender de um para o outro, de outro, né? E vice-versa. Aqui tem um mapeamento claramente, né? Veja que a equação aqui de segunda ordem para posição, aqui é segunda ordem para carga, né? Veja, aqui é um indutor e aqui um capacitor, certo? Claro que se tivesse uma fonte externa aqui alimentando, aí teria uma fonte alimentando também, fica um diapasão aqui, balançando a mola, né? Se essa fonte que tiver fora aqui for uma fonte, né, tipo corrente,
alternada, né, fonte eletromotriz alternada, aqui poderia ter uma força periódica, empurrando e voltando a mola, aqui, alimentando ela. Então a analogia continua, certo? Para problemas que são oscilações forçadas, né, tal. Nesse aqui, bem simples, aparece o famoso, né, oscilações capacitor-indutor com a frequência 1 sobre LC. Então, uma técnica de solução é aquela que leva ao princípio de superposições. Isso é bem interessante, né? Que a física comporte essas soluções. Né? Veja esse exemplo aqui. Ó. Isso que está aqui à esquerda é uma maneira de escrever uma equação diferencial. Né? Porque aqui só não foi colocado diretamente em cima do x. Né? Então, você deriva duas vezes, fica x dois pontos, né? A dx dt mais um b vezes x. Então é uma equação que descreve, se a gente pensar nisso aqui, né, naquela modelagem, né, força dependendo da velocidade, um oscilador harmônico, desse lado de cá, tendo um amortecimento proporcional a A, e do lado de cá tendo uma força externa que alimenta uma força periódica. Né? Pensa num balanço em que você está empurrando o balanço, né, ou algum diapasão que fica balançando a ponta de uma corda, né? Ou empurrando a bola, coisas desse tipo. Então isso aqui é uma força externa periódica. Né? Essa força externa, se não for periódica, a solução para isso aqui tem umas notas, né? Deixa eu ver se ela tem aqui. Vamos ver se eu pego a nota lá dentro do. Ó, só para pegar aquelas notinhas, tem umas notas de aula, né, que fazem um resumo disso aqui, mostrando um oscilador harmônico forçado. Veja que essa força externa aqui não é qualquer, não é aquela especial. Aí é muito mais complicado, né? Se você resolver isso aqui para uma força qualquer, né, não dando uma forma específica para a força, aí você tem que resolver abstratamente, matematicamente. Né? E as soluções para isso, está lá no apêndice do livro, certo? Você pensa sempre assim, se não tivesse a força, seria um movimento amortecido, simplesmente, se não tivesse a força. Né? E a solução para um movimento amortecido a gente sabe. Então aqui está a proposta de solução. Né? São essas soluções aqui. Certo? Quando você tem a força, você diz que tem um problema que não é mais homogêneo. Homogêneo é quando isso aqui é zero. Quando tem uma força externa é não homogêneo. Quando não tem, é homogêneo. Certo? A solução homogênea seria essa parte que está 17, 18. Né? A solução não homogênea é chamada solução particular. Certo? A solução particular. De novo, existe uma técnica de solução que é você pegar coeficientes variáveis. Está lá também, está lá na descrição, não vou ficar detalhando muito essas soluções, né? Mas quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, né? Então você pega as soluções da parte homogênea e combina elas de uma maneira que coloca coeficientes que são que vão ser determinados. Esses coeficientes chamados 1 e o 2, que depende de t. Veja como é, não é a superposição linear simples das duas soluções, mas é uma superposição com coeficientes dependentes do tempo. Então é uma proposta. Né? E uma vez que você faz essa proposta e você obriga essa proposta a ser solução, você encontra, através da técnica descrita lá no apêndice, a solução formal desse tipo. Não vou nem discutir aqui, né? Mas esse W que está aqui é chamado de quê? Todo mundo já deve saber, né? Que é chamado aquele W aqui? Quem é que sabe? Quem é que ouviu falar? Eu acho que alguém ouviu falar, que eu ouvi alguém falando aí outro dia. Não sei se foi. Quem foi que falou? Esse W é o Ronskiano, né? Chama Ronskiano. Né?
certo? É o nome que tem, né? Ronskiano. E o Ronskiano é simplesmente esse determinante aqui, determinante das soluções, né, da parte homogênea e das suas derivadas. A parte homogênea e derivadas. Esse aqui é um Ronskiano simples, né? Então pronto. Uma vez que você faz o plug and play aqui, ó, coloca aqui dentro, né? E bota para rodar, você encontra essas soluções aqui, ó. As soluções formalmente são escritas assim. Veja que é bem complicado e tal, mas ela depende da força. Você colocou a força aqui, fez a integral, achou a solução particular, né? Aqui só manipulou um pouquinho e tal, foi escrevendo um pouco diferente, etc e tal. Bom, e chegou numa solução, como está mostrado aqui, né? Com as condições iniciais dadas, então as soluções são essa aqui, né? Certo? Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui para só escrever a solução bem longa, né? Com esses termos assim, né? Que pode ser reescrita dessa forma. Então, o que você vê na verdade? Você vê, na verdade, uma parte que tem uma exponencial decrescente e uma parte que depende da força externa aplicada. Pronto. Resumindo, né? A descrição da solução. Essa parte aqui, que depende de um amortecimento, quando o tempo cresce muito, essa parte vai ficando pequena, porque esse envelope de modulação vai reduzindo, né? Vai multiplicar por uma coisa muito pequena, isso aqui vai amortecendo. Então essa primeira parte aqui é chamada de solução transiente. É uma solução que não dura. Não dura muito, não dura tempo longo. Essa solução vai desaparecendo. A solução que permanece é essa solução aqui de baixo. Porque aqui, né, bem complicado e tal, tem integral, tem o seno no meio, né, tal. Mas essa parte aqui tem a força. Então, dependendo dessas condições, essa parte aqui é a parte que vai dar a resposta do sistema. Então, a gente diz a resposta do sistema, né, depois de um certo tempo, que vai ficar, vai ser essa aqui. Né? Então, aqui dá até para ver que a gente tem algumas condições limites. Né? Tempo muito longo, essa solução tende a solução F0 sobre K. Se eu tivesse uma força externa lá, né, certo? Com a intensidade F0. É isso que está sendo dito. Veja, isso aqui é toda uma técnica de solução de equações diferenciais. Né? Então, veja que tem uma matemática por dentro que foi colocada e está ligado a essas equações diferenciais. Veja que esse F que foi colocado aí foi um F, né? Um caso particular em que a força fosse constante. Né? Só para a gente ter uma ideia do comportamento. Né? Mas a solução era 33. Se a força fosse constante, o sistema ia para isso aqui. Né? Se você está aplicando uma força constante, que não varia com o tempo. Aí ele tem que ter um comportamento que vai reproduzir exatamente a solução particular usual, que é F0 sobre K, a solução particular usual para a força constante. Mas se a força depende do tempo, a solução é 33. Essa longa aqui. Certo? Então vamos ver agora, pelo menos dar uma pequena introdução, né? Certo? Sobre questão série de Fourier. Série de Fourier. Por quê? Porque a solução para problemas em que essa força externa geral seja uma força harmônica vai passar por essa técnica de solução, de descrição, de representação de funções que são chamadas funções contínuas em pedaços. Né? São funções contínuas por partes. Então, as funções contínuas por partes. As funções contínuas por partes são funções que podem ser representadas por funções harmônicas. E a série dessas funções harmônicas é chamada série de Fourier. Então aqui já está, existe um ramo da matemática que é chamado análise de Fourier, que faz toda essa discussão. Né? A gente na física vai usar somente isso, sem entrar lá na descrição mais completa. Mas o que é que está dizendo? Está dizendo o seguinte: você tem uma função que não tem nada a ver com seno e cosseno, mas você pode
representar ela como sinos e cossenos. Mas antes de escrever ela aqui, deixa eu voltar para aquele outro slide, né? Que diz o seguinte, né? Quando você tem um operador linear, e esse operador, né, por ser linear, ele tem, se for de segunda ordem, tem duas soluções linearmente independentes, x1 e x2. x1 é solução, x2 é solução. O operador linear diz que a soma também é solução. Né? A linearidade é que diz isso, que se você somar qualquer combinação linear das duas soluções é solução. Então isso é chamado na física de princípio da superposição. Você tem um sistema que tem um comportamento linear e tem uma solução para ele e tem outra solução para ele. A combinação linear dessas soluções é a solução. Né? Então, formalmente, L é um operador linear. Né? Ele aplicou na superposição de duas soluções, α1 e α2 são constantes. A resposta de cada um deles é α1, F1, α2, F2. Né? Como ele é linear, ele quer dizer isso. Você pode passar esse operador apenas em cima do x1 e apenas em cima do x2. Por isso que vai dar o lado direito. Né? Então isso aqui é a linearidade. Se você tiver não 2, mais 3, mais n grande, uma combinação linear de n grande, né? A mesma coisa vale, né, para um sistema linear. Né? A linearidade é uma coisa muito útil, né, na matemática, na solução, e está dentro da previsibilidade dessas soluções. Né? A não linearidade já é uma complicação. Né? A não linearidade. É só recordar daquele exercício da lista onde vocês tinham um potencial que era um meio de kx2, que vinha de uma força linear, que é a força de Hooke, que é menos kx. Quando você introduzia um termo, né, que era ao cubo no potencial, na energia potencial, era equivalente a introduzir um termo quadrado na força. Então a força, ao invés de ser menos kx, era menos kx mais um termo proporcional a x2. Então a gente diz que essa força é não linear. Porque ela seria linear se fosse uma função do primeiro grau, kx menos kx, né, potência de x. Mas quando você introduz esse outro termo, ele quebra a linearidade. Certo? Então, às vezes, né, isso aí é uma dificuldade. Mas às vezes também é uma solução. A gente primeiro vamos olhar a parte da linearidade, depois a gente olha a parte da não linearidade. Deixa eu ver se aqui tem mais. Ok. Deixa eu voltar então lá para aquele slide. Né? Deixa eu ver se aquele slide tem mais alguma coisa aqui para a gente explorar. Né? Então, certo? Então, esse f de x é uma função contínua por partes. Né? Por partes. Olha um exemplo aqui de uma função assim. Não sei se eu fiz o desenho aqui, mas assim é uma função que ela é. Entre menos 2 e 2 ela é x. Certo? E ela tem período, né? 2, né? 2L. O L aqui. Aliás, 2L é o período, né? 2L é o período. Certo? Então, essa função tem período 4. Entre menos 2 e menos 2 ela é x. Aí depois, se você continua estendendo ela, né? Agora você vai de 2 para 4, né? Ela vai continuar sendo x e assim por diante. Então é como se fosse uma coisa, uma retinha, aí dá um salto, outra retinha e dá um salto, né? Certo? Então, não sei se eu desenho aqui, não desenho não. Mas é fácil de ver a extensão dessa função aqui, né? Quer dizer, você faz o gráfico dela entre menos 2 a 2. Entre menos 2 a 2 é uma reta. Né? É uma reta assim, né? X, inclinação, né? F de x igual a x. Aí quando você vai passa, né, de 2 para 4,
Aí continua sendo uma reta, só que ela vai começar de novo lá embaixo, né? Certo? E assim por diante. Vai ser como se fosse uma serrinha assim, né? Serrinha assim, certo? Sobe, cai. Sobe, cai. Sobe, cai. E vai assim por diante. Às vezes é chamado de dente de serra. Quem já viu a faca de pão lá? Aquelas facas de pão antiga, né? Tem um dente serrilhado, mostrando mais ou menos esse comportamento aqui dessa função. Então, essa função atende essa condição do teorema de Fourier. Por quê? É uma função que pode ser estendida para ter um comportamento periódico, de período 2L. Né? Então, a gente só traçou um pedacinho dela aqui, só descreveu um pedacinho dela, mas ela, com essa informação de que era periódica, aqui está o acento está errado, né? Periódica, não, é periódica, né? Então ela vai tendo esse comportamento repetitivo. Então você pode descrever ela como uma série de senos e cossenos. Então é isso que está sendo dito no teorema. O teorema é um teorema matemático, envia as condições, a função tem que, né, poder ser descrita nessa região de descontinuidade, né, como uma metade, etc. Bom, não vamos para esse detalhe, mas ela atende as condições para ter série de Fourier que interessa para a gente. Né? Então, achar esses coeficientes é construir a série. Agora, vamos analisar outra coisa. O que é que está sendo dito, na verdade, aqui? Está pegando uma função e está fazendo uma superposição de senos e cossenos. Pronto, é essencialmente isso. Né? Um termo constante e uma superposição de senos e cossenos. Sendo npx sobre L, npx sobre L, aqui os coeficientes. Né? Numa linguagem de álgebra linear, se tem um vetor, às vezes você pode escrever o vetor como uma combinação linear de vetores da base. Né? Aí essa linguagem traduzida para funções, você tem uma função que está sendo escrita como uma combinação linear de cossenos e senos. Bom, essa analogia já só sugere a gente alguma coisa, né? Que esses cossenos e senos fazem o mesmo papel que tem lá o I, J, K em 3 dimensões, eles fazem esse papel para o espaço de funções. Né? É como se eles fossem também vetores. E eles vão ter um comportamento bem interessante. Do jeito que os vetores I, J e K eles são úteis porque são ortogonais, esses senos e cossenos eles vão ser úteis por serem também ortogonais quando você definir o produto deles de uma determinada maneira. O produto deles vai ser definido por integral. Então, a integral deles de cosseno vezes seno num período, né, nesse período aqui 2L, também vai ser zero. Se os coeficientes são diferentes, vai ser zero. Do mesmo jeito que I escalar J dá zero, J escalar K dá zero, né, produto interno. Então você também pode definir um produto interno para chamar isso daqui, né, de base, esses aqui de elementos da base das funções periódicas. Né? Então essa aí é a lição, né, a analogia. Okay? Aqui, agora o resto é conta, certo? Isso é cálculo, né? Você precisa fazer os cálculos. Aqui tem os cálculos, não sei nem se estão corretos, depois podem dar uma olhada, né? O que é que vai ser necessário para escrever essa função? Vai ser necessário calcular quem são os A's e os B's e depois colocar aqui dentro. E depois de colocar aqui dentro, ver quantos termos são necessários para essa função se aproximar da função real. Porque se você está dizendo que ela pode ser representada por essa série, significa que se você botar termos suficientes, não infinito, né, mas termos suficientes, essa função vai ficar tão próxima dessa quanto você queira. Né? A função expandida dessa série vai se aproximando dessa real tanto quanto você queira, quanto mais termos você colocar, a diferença vai ser menor. É isso que garante o teorema de Fourier. Certo? Então agora é só calcular. Né? Calcular o A0, o AN, o ABN, etc. Aqui foi feito o cálculo. Né? Então vamos ver se isso aqui ajuda a gente. Né? A função é a função x.
f de x igual a x. Então, por exemplo, para achar o A0, eu tenho que colocar, né, aqui, né, que eu estou chamando de somatório N, estou chamando de AN, aqui eu estou chamando de AK. Então, o N aqui é o K, né, certo? Se eu fizer o K igual a 0, eu vou ter o A0. O K igual a 0 significa que o cosseno de 0 é 1. Então, fica só o f de x. O f de x vale x. E o L, né, o 2L, o 2L igual a 4, o L igual a 2. Então, a integral de menos 2 a 2, de 1 sobre 2 do x. É o que está 1 a 0. Menos 2 a 2, x dx. Essa integral dá x2 sobre 2. Essa função aqui, claramente, né? 4 aqui, depois menos 4, né? Dá 0. Então, não tem a 0. E o AK? O AK, ó, você vai colocar aqui o x, né? X vezes cosseno, né? Para achar o AK. Aí, quando você faz isso aqui, olha lá. X vezes cosseno. Certo? Veja que você está substituindo L por 2. Então, essa integral aqui eu fiz por partes. Mas vocês podem aí. Acho que a parte é a minha maneira de fazer, né? Chama UDV, né? UDV. Né? DV é tudo isso aqui. Como aqui, para dar cosseno, eu tenho que dividir por Kπ multiplicar por 2, então 2 dividido por Kπ, a derivada disso vai cair Kπ sobre 2, aí corta o Kπ com Kπ, corta 2 com 2, né? Então tá certinho. Né? Então veja, daqui para cá, vou usar a integração por partes, e aqui compensei, né? Porque aqui eu chamei de derivada total, então compensei com esse coeficiente aqui, o inverso desse coeficiente aqui, 2 sobre Kπ. A derivada do seno da cosseno. Agora posso usar a integração por partes. U dv, U vezes V menos V du. U vezes V vai ficar U vezes V menos V du. Du é dx. Aqui, ó. O dx apareceu aqui. Bom, isso aqui nos limites, né? Superiores e inferiores. Eu acho que dá para ver quando você colocar aqui x igual a 2, aí fica Kπ, seno de Kπ. K é inteiro, né? O K, ó, o K é inteiro. Vai variar de 1, 2, 3 até infinito, mas sempre inteiro. Então, portanto, né, se você botar aqui K vezes π, seno de π, 2π, 3π, 4π, qualquer múltiplo de π, o seno é zero, né? Então esse termo aqui vai zerar, sem nenhum problema. Vai sobrar isso, a integral do seno. Aí os universitários sabem qual a integral do seno. Qual a integral do seno? Vamos lá. Quem é que me ajuda aí? Qual a integral do seno? A integral do seno. Seno de x. Qual é a integral? É a função quando você dá. Isso, menos cosseno. Menos cosseno, muito bem. Então, menos cosseno, né? E tem aqueles coeficientes que tem lá que. Tranquilo, tá certo. Tá certo. Tranquilo, calma aí. Calma aí, tá. Né? Então, quando você está cosseno aqui, claro que você vai colocar os coeficientes, né? Vai ficar 2 sobre Kπ cosseno. Mas quando você pegar o cosseno e for calcular nos limites superiores e inferiores, né? No limite superior, né? Veja, quando x for 2, fica cosseno de Kπ sobre 2. Né? E quando for embaixo, vai trocar de sinal, mas o cosseno é uma função par, então o sinal vai ser somente o sinal da própria integração. Então vai ficar o mesmo valor que você tem em cima, você tem embaixo. Você tem cosseno de Kπ sobre 2 menos o cosseno de Kπ sobre 2. Então o valor que der lá vai dar embaixo. Né? Você pode ir variando
como você quiser aí, né? Certo? Então, resultado. Esses A vai dar zero. É uma lição interessante esse A dando zero. Porque algumas vezes você pode, de partida, já saber que vai dar zero. Né? Certo? Aí depois eu vou dizer, ou você já sabe por quê, né? Tem a ver com a paridade da função que você partiu aqui, ó. Certo? Tem a ver com a paridade dessa função. Quando você tem uma função que tem uma paridade definida, assim, o que é paridade? Paridade, função par. O que é uma função par? A lição agora. O que é uma função par? A função é par quando você faz assim, cosseno de menos x. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Né? Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Aí você diz que a função é par. Quando você passa de x para menos x, a função não muda. Né? Quando a função muda de sinal, aí diz que a função é ímpar. Por exemplo, o seno de menos x é menos o seno de x. Aí diz que a função seno é a função ímpar e o cosseno é a função par. Né? Então, quando a gente está fazendo uma integração desse tipo, às vezes, se você olha para a paridade da função, é fácil você saber o resultado da integral, sem fazer a conta. Você pode fazer a conta até para verificar. Né? Então, é o que acontece nessa função. A função x, por exemplo, x é a função ímpar. Por quê? O x, quando o x é positivo, é ele mesmo. Quando o x é negativo, é menos o x e quando ele é positivo. Entendeu? Então, a função f de x igual a x é uma reta quando está em cima do eixo, do lado direito, né, do x positivo, a função está lá em cima. Quando está do lado esquerdo, a função está lá embaixo. Então, ela continua. Né? Já a função módulo de x, não, né? É um v assim, ó. Né? Quando você está de um lado aqui, a função está para cima. Quando está para cima também do outro lado. Então, a função módulo de x não é uma função ímpar, mas a função x é a função ímpar. Como a função é ímpar nesses limites de integração aqui, significa que de 0 a 2 ela tem um valor, né? E 0 a menos 2 é aquele mesmo valor que está trocado. Aí por isso que ela zero. E essa aqui também, porque o cosseno é par e o x é ímpar. Quando você multiplica um ímpar por um par, né? A função dá ímpar. Então a função sendo ímpar nesses limites aqui, né? Que são meio a meio, para cima e para baixo. Se aqui fosse menos 1, não dava certo. Menos 1 a 2 já não era, né? Vai ter que ser era igualzinho aqui de cima para baixo. Aí a função dá zero, né? Então, por conta da paridade desse tipo aqui de função, ela só teria a parte baixa, né? Só usar os b's. E aqui está sendo verificado no cálculo mesmo. Então, para achar o b, você continua, né? No mesmo processo, né? De fazer integração. Né? Veja que aqui também foi feito do mesmo jeito, né? O dv, né? Aí compensou tal. Bom, aí já está dizendo o que é que vai dar, então né, você percebe que agora é um pouquinho diferente, né? Porque essa primeira parte aqui, ó, quando for 2, vai ficar menos 2, e quando ficou embaixo, né, o menos da própria integração, com o menos aqui, tá mais com o menos de baixo, né? E ficaria negativo, mas como aqui dentro deu. Bom, então dá para ver o que eu estou falando, né? Aqui em cima dá um valor, certo? Pode até botar esse mesmo para fora, fica mais fácil. Aqui em cima dá um valor, embaixo vai dar o mesmo valor. Então ficaria um sinal aqui, ficaria duas vezes cosseno de capim, porque aqui né, deu para entender. Bom, como o k vezes π vai depender, por exemplo, cosseno de π. Cosseno de π é. Cosseno de π é. O que é cosseno de π? Menos 1, né? Então, olhando ali, vai ver. Pronto. Cosseno de π é menos 1, certo? Mas o cosseno de 2π é 1, né? Então veja, quando você vai variando, cosseno de 3π é menos 1, cosseno de 4π é 1. Então
aqui vai depender do sinal. Vai depender do sinal. A gente pode dizer que o cosseno de K vezes π é menos 1 elevado a K. Por quê? Porque quando K for ímpar, dá negativo. Quando K for par, dá positivo. Então, esse resultado aqui, boto 2 para fora, esse resultado aqui dá menos 1 elevado a K. Mas tem menos 1 do lado de fora. Então fica menos 1 elevado a K vezes menos 1. É menos 1 elevado a K mais 1. Né? 2 vezes. Então, a resposta do B vai ser 4 dividido por Kπ menos 1 elevado a K mais 1. Certo? Depois vocês podem ver com calma, né? Essa conta aqui. Mas se tiver algum erro, vocês me dizem. Né? Pode. Mas eu acho que está certo. Menos 1 elevado a K mais 1. 4 sobre Kπ. Então você descobriu dessa série tudo que você queria. Você descobriu que todos os A's são zero e os B's, né, eles são dados por 4 sobre Kπ menos 1 elevado a K mais 1. Então quando você vai variando aqui os valores de né, da somatório, né? Certo? Aqui não tem nem. É, você vai encontrando todos os valores. Acho que aqui certo. Encontrando. Claro que o n igual a zero não tem, porque sendo de 0 é 0. Começa do 1, né? B1, B2, B3, né? Então você vai encontrando aqui, ó, vai colocando aqui, ó. Né? B1, então fica 4 sobre π. 1 mais 1 dá positivo. 2, 4 sobre 2 dá, né? Aqui ele botou até 4π em evidência, ficou mais fácil. 4π em evidência, então ficou 1, deu positivo. 2, deu negativo, aqui dá 3. Né? Embaixo de meio. 3, deu positivo. Então vai ficar assim, ó. Seno de πx sobre 2, mais 1 meio de seno de πx, mais um terço de seno de 3πx sobre 2, etc. Então essa soma aqui vai tentar se aproximar do f de x. Quanto mais termos você colocar na soma, mais próximo vai ser do f de x. O f de x é aquela função que é uma serra. Ela pura é uma serra, assim, é. Reto, cai, reto, cai, reto, cai. Isso aqui já é a acumulação dos termos, né? Aqui foi colocado 15 termos, né? Para fazer esse gráfico aqui, né? Somei 15 termos aqui, certo? Eu peguei 15 termos, esses 15 termos, fiz o gráfico lá no computador, né? Aí ele cobriu, ó. Aqui era para ter outra funçãozinha, assim, pontilhada, né? A função original. Aí você vê que ela está quase em cima mesmo, né? Tem essas ondulações, um pouquinho, né? Ondulado, porque é seno e cosseno, mas ela é quase a própria função, tá vendo? Ela, né? Então são os 15 primeiros termos. Você pode pegar menos termos, vai ficar um pouquinho mais, né? Mais deformado. Então é isso aí, né? É isso aí a aproximação da função em série de Fourier. Deixa eu ver aqui. Tem um exercício no livro, exercício é um exemplo, né, na verdade, que é essa mesma função. Deixa eu ir lá nela para a gente. Certo? Então veja que tem, na verdade, muita conta, né? Depois a gente vai ver o sentido dessas soluções, né? Tem que aprender a continha também, de qualquer jeito, né? Enquanto a gente não sabe se a matemática é a essência, tem que aprender matemática mesmo para poder fazer a conta, né? Olha só, o exemplo do livro que eu queria comentar está resolvido no livro, então não tem nem. Mas vamos ver. Olha como é que é essa função. É o exemplo 2.4 no meu livro aqui. Não sei se vocês é o mesmo, né? Porque a edição é diferente. O exemplo, aliás, 3.4, desculpa. Que é o 3.4. O exemplo 3.4. Ele diz assim: é uma função dente de serra. A função dente de serra é uma função, aqui ele representou como um f de t, que ela é assim, ó.
A vezes T sobre tal, né? E esse T, ele varia de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Tal é o período, certo? Só lembrando, tal é 2π sobre ômega. Né? Veja que agora ele está usando esse T porque ele quer dar um sentido a esse F de uma força dependente do tempo. Né? Para descrever um movimento periódico e tal. Né? Claro que no outro problema ele escreveu um f de x. X é uma função, né, que tinha um período lá que era 2L. Né? A analogia é a mesma. Né? Então, o objetivo também é encontrar a série de Fourier. O que você vai mudar, na verdade, quando for achar os coeficientes, é que agora, né, você vai, no lugar do o período que aparece lá, você vai botar esse tal. Alguém falou alguma coisa? Oi, professor? Caiu, foi? Não, professor. Consegui mexer no áudio agora. Conseguiu mexer? Oi, professor, eu não estava conseguindo falar, não. Eu mandei até uma foto pro senhor, viu? Ah, sim, tá certo. Você falou que o áudio não estava pegando. Mas vocês estão me ouvindo, né? Então, sim, professor. Não caiu não, né? Então vamos lá. Então, como eu estava comentando, né? Essa função que está representada aí, ela é desse tipo. Então, se você usa o fato de que o período é 2π sobre ômega, certo? Então vai colocar aqui 2π sobre ômega, né? Ela vai ficar assim, A ômega, né? Sobre 2π vezes T. Isso aqui é tudo uma constante, né? E a função de fato tem uma constante vezes T. É uma função parecida com aquela outra. Aquela outra não era a função vezes x, né? É a função linear em x, aqui é a função linear em t. Né? Só mudou esse aspecto aqui. Então, o que ele está pedindo para você é encontrar a série que representa essa função. Essa função, se você fosse desenhar ela, ela seria também uma serrinha, certo? Seria uma função que teria um comportamento assim, ó. Se aqui você pensa que é menos tal sobre 2 e aqui é tal sobre 2, você vai desenhar a função como? Você vai desenhar a função que ela tenha esse valor aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Seria uma função assim, ó. Certo? Está desenhando essa função f de t contra t, né? É claro que agora, para desenhar a função toda, né, que a gente. Esse meio desenho está ruim mesmo, né? Aqui tem que descer até aqui e até aqui. Esse aqui tem que subir mais. Eu vou puxar esse tal aqui para ficar mais fácil. Certo? Então aqui, ó, é um tal sobre 2. Aqui, ó. Aqui é um tal sobre 2. E aqui é o menos tal sobre 2. Certo? Esse comportamento dela se repete para um lado e para o outro, que ela é periódica. Então aqui de novo, se eu somasse mais um tal aqui, mais um outro aqui assim, ó. A opção de novo ia ter o mesmo comportamento aqui. Eu sou ruim de desenho, mas está entendendo, né? E assim por diante. De um lado e do outro. Certo? Vai para cá e para cá. Então ela vai se estendendo assim. Então, por isso que é chamado dente de serra. Quando você. Por que dente de serra? Porque ela tem essas descontinuidades aqui, e vai continuar assim. Certo? Para um lado e para o outro.
está estendendo ela periodicamente para o lado do outro. É por isso que parece uma serra aqui, ó. Sim, depois cai, sim, depois cai, certo? E vai continuando. Ok? Então, essa é a função que você quer encontrar os coeficientes de Fourier dela, né? Vou só voltar aqui para copiar isso de novo aqui para chamar a mesma coisa. Então, fazer o cálculo que ele está pedindo é encontrar os A's e os B's. Né? Como é que a gente encontra os A's e os B's? Quem quiser dar uma sugestão, como é que eu acho os A's e os B's aí, né? O valor dos A's, como é que eu encontro, né? Os A's eu vou encontrar, né? Os ANs, né? Vão ser 1 sobre metade do período, né? 1 sobre L, né? Então, eu vou escrever assim, certo? 2 sobre tal. Eu vou escrever assim, depois eu vou corrigir. Será tal. F de T', cosseno de... Que é N, então, N, né? Ômega de T'. Esse T' é só para a variável de integração. DT'. Escreveu bem, depois vamos comentar aqui. 2 sobre tal. 0 a tal. F de T'. Seno de ômega de T'. V de T'. Certo? Claro que o que interessa aqui é o tamanho, o intervalo. Né? Você divide, né, pela metade do período aqui, né, 1 sobre tal sobre 2, lá era L, né? O período lá era 2L. A metade do período era L, fica 1 sobre L, 1 sobre L, então a metade do período. Então aqui é 1 sobre tal dividido por 2. Tal sobre 2 fica 2 sobre tal. O que interessa aqui é o período, você integra no período. Então você pode redefinir isso aqui assim, né? Porque contanto que o tamanho de um período, você pode fazer integral de 2 sobre tal, integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, porque o intervalo aqui é de um período. Aqui é um período, o intervalo aqui também é de um período. Outra maneira de escrever cosseno de N ômega T' de T' e agora para B. Você pode reescrever 2 sobre tal, integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, do F de T', seno de N ômega T' de T', certo? Bom, vamos escrever informalmente isso aí, né? Olha, vou fazer uma aqui para a gente já ter a ideia do comportamento, né? Fazer assim. Se fosse calcular o mais simples, o A0. O A0. O que é o A0? O A0 é você fazer o N igual a 0. É o A0. Então já dá para entender o que vai acontecer aqui. Ó. Vai ficar 2 sobre tal, certo? Integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2 do F. O F é aquela função, essa função aqui, ou essa aqui, né? Como você quiser. Certo? Vou escrever SA, T sobre tal, tudo constante aqui, só o T que não é. DT. 2A sobre tal ao quadrado, que é tudo constante, pode passar para fora. Integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2 de T dt. Quanto dá essa integral aqui?
Essa integral dá quanto? T de T? Dá 2? Não, pera aí. Menos... Ai, pessoal. T de T. Ah, você já quer dar a resposta? Não estou pedindo só o T de T. Isso é rápido. Vai ser T2 sobre 2, né? Isso, professor. Nos limites. Nos limites. Menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então, e agora? Quando você colocar no limite superior, fica tal 2 sobre 4, tal 2 sobre 8. E no limite inferior, menos, de novo, tal 2 sobre 8. Né? Quando você for fazer a conta, vai dar o mesmo valor, tal 2 sobre 8. O outro vai dar menos tal 2 sobre 8. Né? Então, veja que o comportamento dessa função aqui, ela vai dar para você zero. Né? Que era esperado, Isso. porque a função é ímpar. Pegou o mesmo intervalo para cima e para baixo, a função é t. T tem o mesmo valor aqui cima e embaixo. É como se a gente fizesse o gráfico, a área, né? Essa área aqui, ó, e essa área aqui, ó. Essa área aqui é positiva, essa aqui é negativa. Meu Deus, está ruim, mas a área deve ser a mesma. O triângulo aqui é o mesmo triângulo aqui. Né? A integral, né? A área embaixo da curva até o eixo, essa parte aqui seria a área. Seria a área. Essa área aqui dá o valor positivo do triângulo, tem o mesmo valor, só que negativo do triângulo. Né? Então, em termos de paridade, seria porque essa função que está aqui dentro é ímpar nesses limites, então daria zero. Isso foi para o A zero. Eu não vou fazer, mas se você fosse fazer para o AN, daria a mesma coisa, certo? Então, AN. Aí eu vou botar assim, verifique. Aí vocês vão verificar. Certo? Se você for repetir a conta, assim, agora fazendo mesmo, né? Acha bota N lá e faz, certo? E os BNs? Para achar os BNs, aí a gente tem que só fazer a continha, né? Né? Veja que BN é 2 sobre tal. O tal é 2π sobre ômega, né? Porque é o período da função cosseno de ômega t ou seno de ômega t. Né? 2π sobre ômega. Então, 2π sobre ômega e 2 em cima, 2 corta com 2. Então vai ficar ômega sobre π. Integrar de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Como tal, só recordando, 2π sobre ômega, como aqui é tal sobre 2, então aqui é π sobre ômega, que é menos π sobre ômega. Certo? Aquela parte, toda aquela parte aqui, né? A dividido por tal. O tal é 2π sobre ômega, então é A ômega sobre 2π. Estou escrevendo assim. Vezes a função que é t, e agora é seno de n ômega t dt. Essa integral que a gente tem que fazer. Isso aqui é constante, né? Você pode colocar tudo para fora, então Bn é A ômega ao quadrado 2π ao quadrado. E agora a integral disso. Né? A integral disso é aquela mesma sugestão. Você pensa que isso aqui tudinho, né? Aqui é U e aqui é dV. Certo? Então, com essa ideia, né? O dV que está ali, né? Veja, o U para você é o T e o dV é seno de n ômega t. É claro que o V para você vai ser o quê? A função cuja derivada é essa. Sei o quê? Eu pego A derivada dessa aí é a integral, pessoal.
Não, vai ser a função cuja derivada é ds, vai ser a integral. A função cuja derivada é o seno. Eu tenho entendido ao contrário. Pensa numa Cosseno. função, né? Menos cosseno, né? De n ômega t. Agora tem que compensar, né? Porque quando eu derivar isso aqui, vai cair n ômega, né? Vai cair n ômega. Verdade, professor. Então eu tenho que dividir por n ômega. A gente estava discutindo agora, professor, esse negócio de mais e menos na derivada e na integral, dos cosseno e seno. Não é? Mistura um pouco, né? Você se confunde um pouco a cabeça. Hã? É confuso. Eu sempre confundo também. Derivado do cosseno é menos seno. Derivado do seno é cosseno. Então aqui, por partes, né? Se aqui é u dv, vai ficar u vezes v menos integral de v du, né? Assim, u vezes v vai ser esse vezes esse nos limites. E assim, menos integral de v vezes du. Du é dt, certo? Então, vamos ver se a gente acerta aqui. Botei esse aqui para fora já. Fica u vezes v. Tá certo? Então, menos, né? Que tem um sinal ali. U é t vezes v cosseno de n ômega t dividido por n ômega calculado nos limites de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega. Certo? Agora, menos integral de v du. Aí menos vai dar mais integral de v du. Mais, vou colocar logo 1 sobre n ômega para fora. Integral de menos π sobre ômega até π sobre ômega de v du. O v é esse, já botei o sinal para fora. Du é dt. Já botei o n ômega para fora. Então vai ficar só o cosseno de n ômega t dt. Isso vai ser todo bn. E agora a gente tem que calcular isso aqui. É um pouquinho chato, né? Mas vamos entender isso antes de passar para frente. Né? Quando você pegar isso e colocar nos limites, o que, é que vai acontecer? Né? No limite superior, aqui esse t vai virar π sobre ômega. E o t vai virar π sobre ômega. Então aqui vai ficar como? Vai ficar π sobre ômega, né? Π sobre ômega, então fica ômega vai ficar para cá, né? Ômega quadrado. E aqui vai ficar n ômega vezes t. Π sobre ômega, corta ômega, fica nπ. Cosseno de nπ, né? Com sinal trocado. Menos ou de baixo. O menos com o menos já vai dar mais. Né? Menos vai dar mais. Mas quando botar o menos de novo aqui, vai dar menos. Tá entendendo? Isso. Certo? Então, de novo, vai dar também menos π sobre n ômega. E o cosseno. O cosseno vai ser, quando botar o negativo aqui, a gente sabe que o cosseno é uma função par. Então, vai dar aqui dentro cosseno de menos nπ. Mas o cosseno de menos nπ é a mesma coisa do cosseno de nπ. Então, não tem nenhum problema. Resumindo, essa parte aqui vai ficar menos duas vezes, certo? Π sobre ômega dividido por n ômega, cosseno de nπ. Duas vezes, esse termo aqui. E esse aqui? E esse aqui? Não estou botando a mão na massa, estou dizendo, né? Vou voltar aqui, daqui a pouco eu coloco a mão. Mas vamos ver esse aqui. Quem é que tem ideia de quanto vai dar esse aqui?
Fazendo conta. É, né? Né? Vamos ver? E deixa eu pegar aqui o carregador. Descarregar. Quanto vai dar aqui lá? Ô, professor, Foi não. isso aí entra para argumento ou não pode influenciar no argumento? Como? Pode repetir? O que é que tem? Como é que bota? Seria multiplicando ou seria dentro do argumento? Você está perguntando a integral do cosseno de n ômega t dt, é? Isso, quando eu colocasse como é que fala? Esses negócios, os limites de integração, né? Eles vão entrar lá dentro do argumento. Isso, eles vão entrar no argumento. Eles vão Aí entrar no no caso argumento. vai cancelar, né? Assim, o ômega e o dele Isso, certo? Vai cancelar. Certinho, vai cancelar. Né? Todo isso, mundo... um fica ao quadrado e o outro fica menos. Você está falando do primeiro termo ou do segundo? Você está falando do O qual? primeiro termo vai ficar com t ao quadrado e o ômega vai sumir. Isso, vai sumir. Isso. No segundo termo, vai ficar menos t ao quadrado e o ômega some multiplicado pelo ômega. Peraí, deixa eu ver se eu entendo o que você está falando, Jéssica. Você está falando desse termo aqui, desse primeiro que eu acabei de falar? Não, pessoal, do finalzinho. Do finalzinho, tá, beleza. No finalzinho, não tem, quer dizer, não vai ter t quadrado não, porque você vai substituir o valor de t, né? Ah, tá. Não vai dar t quadrado não, porque t é que vai ser menos π sobre ômega até π sobre ômega. Certo? Então... Eu pensei, eu confundi, eu pensei que isso era um... Não. A função está aqui dentro. Aí você vai substituir os valores de t, né, nesses limites. A função está aqui, aí você vai achar a integral. A integral do cosseno é... Ela entendeu, ela só confundiu o pi com o t. Ah, entendi. Então eu porque o outro pi tá bem bonitinho, aí ficou fazendo... Não, isso aqui é n ômega t. Aí quando você botar Eu só ali no limite. no limite... Ah, limite sim, minha letra está ruim. É π sobre ômega. Não, professor, tava em 10, só porque eu relaxo. Entendeu? Então vamos escrever aqui a parte final. Bn, né, depois de a gente ter... Todo mundo concordou aí, né? Que aqui tem A ômega 2 sobre 2π, A ômega 2 sobre 2π2, né? 2π2. Vou até fazer assim devagarinho para a gente acompanhar. Aí o primeiro termo, quando colocou no lugar do t π sobre ômega, ficou π sobre ômega. Tem n ômega embaixo. Aí no lugar do t botou π sobre ômega, no lugar do t. Aí ficou n ômega π sobre ômega, corta ômega com ômega, fica nπ. Certo? Então ficou menos π sobre n ômega 2, cosseno de nπ. Estou fazendo devagarinho aqui para a gente... Né? Menos, certo? Menos, né? Ó, π sobre n ômega 2, cosseno de nπ. Deixa eu ver se está certo. Ó, aqui. Π sobre ômega, né? Corta ômega com ômega, fica cosseno de nπ. Esse π sobre ômega fica um π aqui e um ômega embaixo, n ômega 2. Né? Π, n, aqui parece um m, né? Que é um n. N ômega 2. E o outro termo? O outro termo, aqui ainda, quando eu colocar menos, certo? Quando eu colocar o menos, né, menos do limite de integração, aqui ficou mais. Mas quando vem com menos de novo, fica menos. Então, de novo, vai dar menos π sobre n ômega 2. E o cosseno, que é cosseno de menos nπ, mas como é igual a cosseno de nπ, repete cosseno de nπ. Então, esse
esse termo, esse aqui, deu isso que está aqui, ó, igualzinho, certo? Vou até botar aqui embaixo, B de N é igual a, aí eu vou escrever o outro, A ômega 2 sobre 2π2, certo? Aqui ficou menos 2π sobre N ômega 2 cosseno de Nπ. E o outro termo? O outro termo. Agora vamos lá. Esse termo aqui, o que é que vocês acham que vai acontecer com ele? A integral do cosseno. A integral do cosseno é o quê? A função cuja derivada dá cosseno. Qual é a função? Seno. Seno, isso. Então essa integral aqui vai dar o seno. Vou escrever aqui no cantinho assim. Essa integral aqui, ó, vai dar assim, seno de n ômega t. Agora tem que compensar, né? Porque aqui tem n ômega, quando eu derivar vai cair n ômega. Então tem que botar n ômega embaixo, certo? Então essa aqui é a derivada. Eu tenho que pegar nos limites de π sobre ômega até π sobre ômega. Agora vamos lá. Veja, estou só fazendo isso aqui bem no cantinho, só esse pedaço aqui. Não estou nem multiplicando pelo resto. Só esse pedacinho aqui. Vamos ver agora. Se eu botar aqui π sobre ômega, fica como? Seno de... De quê? Seno de N T. Não, pera. Seno de N. Tá engolindo alguma coisa. Tá engolindo. Tá engolindo o quê? Tá com fome. Jéssica, tá engolindo pi. Isso, tá engolindo pi. Então é Nπ. É importante o pi ali, viu? Então aqui dá Nπ. Dá seno de Nπ. Menos, embaixo, com, né? De novo, seno de menos Nπ. Então dá seno de Nπ, certo? Menos seno de menos Nπ. Isso. Né? Que é seno de menos Nπ é igual a menos seno de Nπ. Então dá duas vezes seno de Nπ. Mas seno de Nπ, quanto é seno de N vezes π? N é inteiro. Se o N for 1, seno de π, quanto é? Seno de π. Não. Ah, professor, seno de π. Calma, professor, entendi agora o seno de π. Certo. É 0. Zero. E seno de 2π? É 2π? 0. Seno de 3π? Também. Então qualquer n inteiro vezes π vai dar zero. Seno de n vezes π é zero. Então essa integral aqui, toda ela dá zero. Aí você podia também ter... Hã? A gente, como o pi dá zero, toda vez que a gente multiplicar por um inteiro vai dar zero. A outra forma de ver, né, era olhar aqui de cara e dizer assim, ah, essa função aqui é uma função... João? Você? Como pode ser? Não. Não dá pra escutar, não. Será que entendeu? Né? Bom, resumindo, deu zero, certo? Então deu zero, né? Aí então deu zero aqui. Então, Professor, oi. cortou, viu? O que o senhor falou? Ah, certo. Mas deixa eu... Eu estava falando o seguinte, né? Aqui a gente chegou nesse resultado aqui, né? Exatamente porque quando a gente calculou o seno, né? Viu que estava o mesmo valor em cima e embaixo, né? Certo? É o mesmo valor em cima e embaixo. O sinal trocava, né? Portanto, essa parte aqui zerou, né? Então essa aqui não contribuiu. Então só deu isso, né? Então só deu isso. Aqui a gente pode agora escrever de uma forma mais compacta. Como é que a gente vai fazer? Aqui pode, claro, né, simplificar, né? Aqui tem ômega 2 com ômega 2, que tem um π com
um π2, aqui tem um 2 com 2. Então, isso a gente pode escrever como A, vamos escrever assim, A, né? Cortou o π com π, o 2 com 2, tem um menos. N. Tem um menos, vou botar o menos para dentro aqui, tá certo. Tá bom. N vezes π, certo? E ficou o menos, que você lembrou agora, cosseno de nπ. 2 botei para lá. Pronto, é isso que eu quero escrever. Mas agora vamos escrever isso compacto. O que é cosseno de nπ? Foi o que a gente descobriu. Se você pensar que n igual a A qualquer número inteiro. vamos começar com o zero. Aí fica cosseno de 0. Dá 1. Dá 1, certo? Então o sinal aqui, menos. Se eu colocar n igual a 1, cosseno de π. Cosseno de π, 1 também. Olha o sinal. Cosseno de π é 0. Não, olha o sinal, olha o sinal. Ó, o π é esse Menos ângulo 1. aqui. Isso, aqui é 1, aqui é menos 1. É esse ângulo aqui. Né? Esqueci. Então, cosseno Eu de π sabia é... que era 1, não sabia o modo. Então, Cosseno de π. Meu Deus. então, percebeu que o cosseno de nπ, ele se comporta assim, ó. Só o nπ. Se o n Sim. for par, ele dá positivo. Positivo. Se o n for ímpar, ele dá Ele dá negativo. Então, ele pode ser representado com menos 1 elevado a n, concorda? Sim, sim. Pronto. Então, tudo que está aqui é menos 1 elevado a n. Não, tudo está aqui não. Exatamente. Só essa aqui, desculpa. Como tem um menos aqui, aí fica n mais 1. Então, fica assim. A sobre nπ menos 1 elevado a n mais 1. Agora vai dar correto. Se você pensar aqui n igual a 0, aí fica negativo. N igual a 0, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, com menos dá mais. Verdade. N igual a 0. Ó. N igual a 0 dá 1, né? Então fica menos 1. Se n for igual a 1, cosseno de π é menos 1. Com menos dá mais. 1 mais 1, 2, dá mais. E assim por diante. Né? Veja que ele vai, né? Ele vai, exatamente, vai alternando quando ele vai crescendo. Bom, isso aqui é só o Bn. A série, cadê a série toda? Era assim, né? Opa. Cadê ela? Escrevi não, foi? Escrevi não, né? Ah, não, tá na outra, né? Então a série... então vamos voltar aqui. Então a série vai ser assim. Né? A minha série de Fourier, que tinha a série de Fourier do f de t, vai ter o somatório de n variando de 1 até infinito, né? De Bn seno de n ômega t. Aquele outro termo deu 0, né? Porque tinha senos e cossenos, né? Mas a todo tempo do AN, cosseno de n ômega t, a gente já viu que todos os AN são 0. Então ficou só os Bn. Ok? Então, significa assim, se eu fosse expandir isso aqui, eu começaria com 1. Então, B1 seno de ômega t mais B2 seno de 2 ômega t mais B3 seno de 3 ômega t mais etc. Até, claro, infinito, não vamos colocar aqui. Então, resumindo, eu teria que pegar os f de t, que são da forma somatório de n variando de 1 até infinito, né, do meu a nπ menos 1 elevado a n mais 1 seno de n ômega t. Foi isso que deu a série. Como será essa série? Será f de t igual... Vamos pegar alguns termos da série. Vamos colocar, como tem A sobre π em todos eles, vai ficar A sobre π. E a soma que depende de n vai ficar com o n aqui, né? Somando com os n's. Certo?
Claro que o n igual a zero não contribui, porque aqui dá zero, né? Então, comecei a ler do 1. Então, o primeiro termo vai ser 1, n igual a 1. N igual a 1 dá 1 embaixo, o P vai ter para fora. Né? Menos 1, 1 mais 1, 2, dá positivo. Seno de ômega t. Então, é o primeiro termo. O segundo termo, n igual a 2. 2 aqui. Menos 1 elevado a 2 mais 1, 3, negativo. Então, menos 1, meio. Seno de 2 ômega t. O termo 3 vai ficar 3 aqui. 3 mais 1, 4, positivo. Então, mais 1/3. Seno de 3 ômega t. E assim por diante, né? Quer dizer, se você vai estar aqui só para... Né? Depois seria menos 1/4, seno de 4, ômega t, e aí vai. Depois vai alternando, sempre assim, certo? Tem infinito. Só que essa série tem uma propriedade muito boa, né? É interessante vocês depois tentarem, né? Bota aí no... Fazendo a mão é chato, né? Então colocar algum software desse que vocês conheçam, né? Você vai ver como ela converge rápido, certo? Não sei se eu tinha ela aqui, mas aquela que está lá na nota mesmo, eu fiz. Deixa eu ver na nota. Né? Que é idêntica a ela. Ó, eu fiz aqui. Aqui eu botei 15 termos, eu até exagerei, não pensava em 15 termos, não. Com poucos termos. Veja como é parecida, né? É parecida com aquela, né? Porque o comportamento aqui é o seno, que é o ômega t, né? Tal. É parecida com aquela, né? Porque a função é idêntica, né? Além das constantes, a função é a função serra também. Ela vai se comportando assim. Certo? Então, rapidamente, ela quase que cobre exatamente a função desejada. Então, ela tem uma convergência muito rápida, né, para essas funções bem comportadas. Certo? Vou voltar aqui. Ok. Deixa eu ver se tem umas coisas para falar para vocês. Eu teria, mas eu não vou falar não. Eu ia começar agora a falar sobre oscilações não lineares. Né? Eu ia dar um salto aqui para falar sobre oscilações não lineares, mas eu vou deixar para discutir isso depois. Esse termo aqui é o capítulo 4, que começa agora, é um capítulo bem interessante. Né? Bem interessante, que a gente vai ver como a gente vai fugir assim, do comportamento determinístico que a gente está acostumado. Né? Exatamente por conta da resposta do sistema, que ao invés de, aqui a gente está vendo sistemas que tem uma resposta linear, né? Mesmo que a superposição como solução, porque exatamente a linearidade permite a superposição. Quando você tem um sistema não linear, essas técnicas aqui já começam a não funcionar muito bem, né? Porque é não linear, né? Mas a não linearidade é muito importante, né? Tá, faz parte de vários ramos da física. E esse capítulo vai introduzir essas ideias, né? Esses mapeamentos que são perturbações da linearidade. Ele começa exatamente estudando isso aí. Você tem um oscilador, né? Que tem uma força do tipo linear, tem um potencial do tipo x2, né? Meio kx2. Mas quando você desvia, acrescenta, por exemplo, um termo pequeno a esse potencial, aquele exercício que a gente fez, né, na lista, um termo pequeno, ele deforma um pouquinho, mas quando você estiver perto, você espera que o comportamento seja parecido. Se você, né, estiver perto, o comportamento fica parecido. Mesmo que você tenha uma bacia que não é exatamente uma parábola, mas, né, lá no fundo lá ela tem aquela concavidade. Aí quando você joga uma bolinha, ela fica balançando, do mesmo jeito se fosse uma parábola. Professor, Oi. professor, Pois não. professor, eu estava falando com o Bruno e a semana que vem a gente tem prova. Certo. Aí ele queria saber se dava pra gente apresentar na sexta.
Sexta-feira? Pode sim. Pode ser? Pode. Sexta-feira, de hoje a 8. Isso. Ótimo. Excelente. Tá certo? Certo, certo. Perfeito. Então tá ótimo. Então, Vou ter sexta, prova na sexta, mas pra mim eu dou um dia. dia 10, né? Isso. Ótimo. A minha quer apresentar na quarta, perguntando se pode. Quem? Quarta. Anaísa. Isso. Aninha e Anaísa. Fabi. Anaísa e Fabi. Qual que vocês escolheram? Anaísa e Fabiana. Qual foi que vocês escolheram? Que eu não coloquei aqui. Qual foi? Marés Oceânicas. Pode ser também. Anaísa, Fabiana. Quarta-feira. Professor, desculpe incomodar o senhor, mas eu queria saber se o senhor sabe, assim, no meu tema, né, que é aspectos históricos, Certo. sobre a questão do tempo e do espaço, Certo. se o senhor tem o número do capítulo que aborda isso. O capítulo desse livro. Isso. Eu fiquei um pouco empolgada, eu vi os outros temas lá, aí no meu eu ficava assim, meu Deus, cadê? Olha, eu posso passar outra referência. Aqui tem, eu acho que ele fala muito pouco sobre. Pronto, pessoal, se for passar, tá ótimo. Eu vou passar outra referência para você, certo? Você me lembre, eu vou procurar aqui se tem ele Pronto, digital. pessoal, eu mandei um e-mail pro senhor mostrando que meu fone tava ruim. Aí o senhor lembra assim, quando eu e-mail, e disse, a menina lá do. Tá certo. espaço. Jéssica, eu vou botar aqui, né? Isso aqui é a referência, certo? Tanto faz em inglês e português? Ei, professor, se tiver um portuguesinho, era bom. Inglês assim, eu não sou muito boa, não. Eu sou Tá ruim bom. até no português, mas inglês. Tá certo, eu vou procurar aqui. Português. Obrigada, professor. Eu achei uns arquivos, uns artigos falando, né? Aí eu não sei se tá assim, coerente com o que o senhor quer trazer e tal. Aí eu comecei a dar só uma lida por cima, né? Mas, assim, era bom a referência do senhor, né? Pra eu. Mas você pode mandar o arquivo que você tem, o artigo, pode mandar referência para dar uma olhada. Pronto. Né? Tá Na certo. Revista Brasileira de Ensino de Física tem algum material também, eu posso dar uma olhada lá. Eita, tem? Tem. Eu achei uma do IF, não sei o que, pessoal. Peraí que eu mando assim. Pô, tá ótimo. Você mandando aí dá uma olhada, certo? Então vamos ficar assim, né? A gente vai conversando essa semana, quem quiser decidindo aí vai mandando alguma coisa. E para a semana, quarta-feira, já começa com Anaísa e Fabiana, Marés Oceânicas. Ok? Tá ótimo, professor. Obrigada, viu? Então, até mais. Bom final de semana. E qualquer dúvida pode passar um e-mail. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.